agora a gente vai fazer a impressão dos cartões, tá? Então, antes da gente começar a fazer a impressão, eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Vocês podem ver, tem um botãozinho escondido aqui, onde tá a logo, né, e o nome da instituição. E nesse botão a gente mantém um cadastro, onde você vai poder estar deixando aqui registrado a logo da sua instituição, junto com o nome, tá legal? Se você tiver mais de uma, né, se a logo da SEB e da Lafayette não forem as mesmas, vocês já podem deixar registradas as duas aqui, tá? Elas vão estar aqui prontas para todo mundo poder estar utilizando. Tá legal? E aí, para você fazer esse registro é bem simples. Você clica aqui em logo da instituição e busca por uma imagem da sua logo, digita o nome, clica em gravar. E aí ele vai trazer esse registro aqui na tabela para você, tá? Que você só precisa selecionar uma das instituições cadastradas e clicar no usar, que ele vai estar alterando aqui a logo e o nome da instituição aqui na frente para você saber qual é que está em uso. E aí tanto... no caso das unidades, né? Separaria. Se vocês tiverem logos diferentes para cada unidade. Se for a mesma... É legal para identificar, né? Qual unidade que está usando. Você pode usar assim também. Só que o que vai acontecer? Essa logo e esse nome, eles são impressos no topo dos cartões e nos relatórios. Ah, perfeito. Tá? Aí, pra gente vir aqui imprimir cartões, a gente... Deixa eu configurar aqui pra botar pra impressora de PDF. Pronto. Tá? Então a gente seleciona a listagem por turma ou por alocação, tá? Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês o ensalamento. Para você estar fazendo ensalamento, você vem aqui em cadastro e a primeira coisa que você precisa ter é um local e as salas, tá? Se você não tiver isso ainda, você registra um local, depois você registra as salas que tem naquele local com a capacidade máxima de cada uma, tá? Com isso daqui registrado, você vai vir aqui em alocar, onde você vai poder fazer aqui a distribuição dos alunos. Então você começa selecionando um teste, tá bom? Porque cada alocação que você fizer vai ficar associado ao teste, tá? Que você vai ficar associado a um teste que você registrou. E aí você seleciona as unidades que você vai estar adicionando. Deixa eu pegar outras aqui que estejam... Vou pegar aqui 2. Tem mais uma. Que assim vai aparecer tudo aqui, tá? E aí desse lado aqui você seleciona um local. E aí aqui você vai selecionando conforme for aparecendo, né? Então aqui ele trouxe pra mim as turmas, né? Das duas unidades que são do matutino. As duas são tem o mesmo nome para a turma, né? A letra A para sinalizar a turma. E aí você seleciona as salas, tá? E aí o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer a distribuição, por exemplo, ele vai distribuir de maneira aleatória os alunos dentro de uma sala. E aí tudo que for excedente ele vai distribuindo nas outras. Então se você selecionar uma sala aqui que não consegue comportar a quantidade de alunos presentes nas turmas que você selecionou, ele vai te avisar isso. E se você selecionar a mais, ele só não vai distribuir nas que estão selecionadas a mais. Entendi. Então se eu pegar aqui sala 1, 2 e 3, por exemplo, vou tentar distribuir. Ele já fez aqui. Deixa eu ver se ele chegou a usar a sala 3. Ó, ele não usou a sala 3. Oi? Que tem aluno a menos, né? E não dá pra utilizar as 3. Exatamente. Cada uma dessas salas, elas têm capacidade de 33 alunos, né? Então eu não tenho mais do que 63 alunos aqui. 66. E aí essa distribuição você pode fazer ela aleatória, como eu fiz aqui agora, ou personalizada. Aí você define qual é o principal critério, né? Você deixar a turma aqui no topo significa que ele vai embaralhar pelas turmas. Depois ele vai embaralhar. O segundo critério dele para embaralhar vai ser a unidade. E aí você consegue definir aqui uma ordem para você estar fazendo essa distribuição. E aí ele vai distribuir aqui pela personalizada de acordo com o que você ordenar. Beleza? Aqui ele deixou agrupadinho aqui os nomes. Feito isso aqui, você vai precisar salvar, tá? E você vai dar um nome para essa alocação. Então, vou chamar aqui, por exemplo, dia da prova. Vou botar aqui dia 1702. Vou dar OK, a alocação vai estar salva. Você vai poder tá exportando essa tabela, tá legal? E até mesmo abrindo essa distribuição aqui posteriormente. Então, se eu fechar aqui, vir alocar, clicar aqui em abrir, eu seleciono o teste, a alocação registrada, clique em abrir e vai carregar para mim aqui, tá? Perfeito. Com isso, você pode imprimir
Você pode imprimir aqui essa alocação gerando uma listagem geral, imprimindo por sala, por turma, fazendo um tipo de lista de presença também, tá? Onde você pode selecionar quais salas você deseja estar gerando lista de presença, tá bom? E aí você, tá vendo? Ó, por turma, por sala. Aham. Tá? Você tá se ouvindo? Tô. Não tô me ouvindo aí. Eu só comecei a ouvir um pouquinho, mas parou. Ah, tá. Se tiver muito, você me avisa? Tá bom, porque não, tá mas... bem alto o som no computador e eu tô com o microfone externo. Não, tudo bem. Tudo bem, não tá alto não. Outra coisa que você pode fazer também quando você configura uma alocação é distribuir gabarito. Então você pode pegar a alocação que você distribuiu e aí ele vai trazer para você as turmas que dentro dessa alocação para que você possa estar distribuindo o gabarito para elas. E aí quando você for na impressão, ele vai gerar os cartões já atrelados aqui com o gabarito de cada turma. Então o pessoal da unidade 1, turma A, vai pertencer ao gabarito 1, enquanto da unidade 2, turma A, tem só o código gabarito. E aí eles vão ser corrigidos com gabaritos diferentes. Perfeito. Então essa é a alocação. Vou voltar aqui para impressão. E aí você pode estar fazendo essa listagem pelas duas maneiras. Pela alocação, se você tiver configurado ela, ou pelas turmas. Tá? Vamos fazer aqui pela alocação. Ele vai te mostrar os códigos de teste que você tem disponível. E aí ele vai exibir as alocações registradas para esse teste. E aí ele vai te exibir aqui as salas. Se você tiver selecionado aqui para ele alocar por turma, ele ia exibir as unidades para você. E aí você selecionaria as turmas aqui, tá? Vou botar aqui a alocação. Feito isso, você pode já vir aqui imprimir. Eu vou gerar um PDF, tá? Aqui também você imprime cartão reserva, ou seja, você imprime esse cartão aqui sem esse cabeçalho preenchido, sem a matrícula marcada, tá? Para você poder entregar ali pro aluno, para ele preencher as próprias informações e marcar a própria matrícula. Tá? Vou clicar aqui em impressão. Aqui é onde você vai estar imprimindo esse título, tá? Posso te perguntar um negócio rapidinho? Pode perguntar. Ó, a gente tinha conversado que, no caso, eu conseguiria fazer só pelas bolinhas, né, o cabeçalho aí, a leitura dá certo, só que eu precisaria achar um jeito de mostrar qual que é a unidade referente, não era isso? Isso, senão você precisaria digitar manualmente. Ah, tá, perfeito. Aí essa configuração de qual que é a unidade eu consigo fazer da forma com que eu quiser. Por exemplo, aqui no meu cartão eu tenho o número 1, número 2. Eu posso, tipo assim, que ele é avulso, a gente não usa. Tem a marcação, a gente já usou um dia, só que a gente não usa mais. Eu posso deixar esse campo alocado, por exemplo, a 1 é a unidade Lafayette, a 2 é a unidade Ribeirânia? Pode. Aí eu consigo usar o meu modelo impresso no meu sistema. Que aí eu já estou informando o aluno e a unidade. Pode. Perfeito. Tá? Que aí você vai... Mas aí, como você falou que você não vai fazer as correções aqui pelo EasyTest, nem gerar relatório, você não precisa, tá? Porque essas informações são necessárias no cartão quando você vai utilizar a correção do EasyTest. Se você não for utilizar, aí nem precisa se preocupar com isso. Porque não é obrigatório pro Capturol extrair o dado, entendeu? Pra leitura não é obrigatório. Não. Pra correção é. Pra correção tá? Perfeito. Então, vamos prosseguir. Esse título que aparece logo abaixo do nome da instituição, você preenche ele aqui. Então você pode tanto deixar ele em branco ou aceitar a primeira sugestão, que ele vai sempre preencher com o código do teste. Uma coisa que eu costumo fazer para mostrar para o cliente é poder sinalizar no cartão o intervalo das disciplinas. Então vou botar aqui matemática de 1 a 5 e português de 6 a 10. 6 a 10. Então você pode estar usando com essa finalidade aqui também, tá? Já que o cartão gerado pelo EasyTest, ele não vai trazer para você ele não vai trazer para você sinalizado no cartão aonde estão onde está cada disciplina. Tá, vou botar aqui, salvei, ele vai iniciar a geração, tá? Cartões enviados à impressora, mensagem de sucesso, eu já posso abrir o arquivo. Perfeito. E aí vai ficar dessa forma. Beleza.
Tá legal? Isso Nesse é geração, caso, né? Por aluno, né? Isso, por aluno, tá? Você imprime cartão direto pelo teste. Nesse caso aqui, como a gente tem distribuição de gabarito, tá vendo? Ó, os alunos da unidade 2 estão com o código de gabarito sendo esse daqui, e o da unidade 1 tá com GAB 01, tá vendo? Como a gente gerou por uma locação que tem o gabarito cadastrado, né, distribuído, ele não mostrou, ele não fez pra gente a perguntinha pra saber se a gente quer que ele imprima um cartão exclusivo para marcação do gabarito. Então eu vou fazer aqui de novo, vou até mudar aqui, botar para um cartão de 100 questões, tá? Só para vocês poderem ver como é que vai ficar. Tá vendo? Essa perguntinha aqui que ele não fez pra gente. Quando você não tem distribuição de gabarito na sua alocação, ele vai te perguntar isso aqui também. Mas quando tem, ele não passa por isso, porque ele já vai trazer o campo aqui preenchido, tá? Entendi. Isso daqui é para você poder imprimir um cartão exclusivo para marcar o gabarito, tá bom? E aí os cartões dos alunos que foram impressos juntos com ele vão ficar atrelados a esse cartão que vai ser utilizado para corrigir os demais. Quando você não faz o atrelamento antes, aí ele aparece essa mensagem para fazer aí agora. Tipo, exatamente, tá? Perfeito. E aí o que vai acontecer? Né? Quando você for para fazer a leitura, você vai deixar esse cartão ali no meio dos cartões dos alunos, vai fazer a extração, tudo normal, e aí o EasyTest vai reconhecer que esse cartão, ele não é um cartão de resposta, ele é um cartão de gabarito, e vai corrigir os cartões de resposta com esse cartão de gabarito que ele leu, tá? Entendi. Quando ele faz isso pela primeira vez, ele vai registrar os dados desse cartão aqui, na área de gabarito, como se fosse um gabarito cadastrado previamente. Perfeito. Tá? Vou dar aqui sim, só para ele poder gerar. E aí ele fica salvo lá no gabarito também. Vai ficar salvo. Mas isso após a leitura e extração, tá? Antes disso, se eu vier aqui, ele não vai aparecer. Eu preciso marcar esse cartão. Exatamente. Tá? Ele gerou aqui. E o que vai acontecer? Quando você pede para fazer essa impressão, a primeira página do arquivo que ele gera para você automaticamente vai ser o do seu cartão de gabarito, tá? Então ele vai trazer aqui, a matrícula tá zerada, tá legal? Ele sinaliza aqui que é um cartão de gabarito. E logo abaixo vem o cartão dos alunos. Entendi. Bom. Então vem primeiro o gabarito e depois o cartão dos alunos. Isso, se você escolher por fazer essa impressão. Se você disser que não, ele vai imprimir direto só o dos alunos. Só os alunos, perfeito. Isso. Tá, vamos voltar aqui para esse teste. E aí agora a gente vai supor que a gente já aplicou essa prova. E aí já estamos prontos para fazer a leitura. Para isso a gente vai clicar aqui em obter respostas, tá? Aqui na obtenção de respostas você tem 4 formas de estar fazendo isso. Então você pode estar importando um arquivo. Você pode estar utilizando a leitora, tá? Você pode digitar manualmente as respostas de cada aluno. E você também pode fazer isso direto com o Capture, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, a leitora seria o físico, se eu quisesse usar. A leitora seria aquela maquininha. Isso, a leitora física, que é uma máquina mesmo. É isso, aquela maquininha de filipeta tradicional, que é a leitora que a gente vendia aqui na HS. Perfeito. Tá? A gente fabricava as leitoras que a gente jogou fora aqui. Não, tudo de boa. Não precisa se preocupar, porque agora você tá com o Capture, não precisa mais dela. Agora vai. Perfeito. Tá? Perfeito. Você seleciona o código do seu teste e aí ele vai trazer essa informação aqui pra você do formulário que está cadastrado no seu teste. Ele vai te trazer isso daqui para que você venha aqui no Manager e verifique se o seu formulário está ativo, tá? Aqui no meu caso não tá, eu vou ativar ele. Esse formulário seria o que a gente vai aprender a cadastrar ele, no caso do nosso cartão, na quarta. Exatamente, tá? Ele atualizou aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui na manutenção só para ver se não tem nada. Aí no caso do formulário aí a gente criaria ele no usuário, que serviria para as 2 unidades, a gente só seleciona ele naquela parte ali, certo? Exatamente. Perfeito. Tá legal? E aí a gente começa a operação aqui utilizando o modo do Capture. Então, esses botões aqui, os 3 primeiros botões, o digitalizar, processar e verificar, são equivalentes a módulos aqui do Capture. Então, digitalizar é o módulo scan,
o processar, o extrato, e o verificar é o viewer, tá? Então, eu vou abrir aqui. Você pode estar abrindo os módulos, tanto aqui dentro pelo EasyTest, quanto pelo Manager, quanto pela área de trabalho. O único módulo que tem diferença, dependendo de onde você abrir, é o módulo Extrator, tá? Aqui o processar. Quando você abre o Extrator pelo processar, ele verifica na base, no arquivo de extração desse template, se já tem dado lá. Se tiver dados escritos naquele arquivo, ele vai te perguntar se você quer limpar o arquivo ou se você quer manter, tá? Que aí os próximos dados lidos vão complementar se você desejar manter, tá bom? Aí no caso eu consigo, igual você falou, na configuração de usuário, que eu consigo dar permissão, eu consigo configurar lá para, por exemplo, as meninas do meu setor de provas ter acesso a só essas 3 funções. E aí fica na área de trabalho delas, ela segue processual, né? Tipo, isso aí. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Tá. E aí elas não tem todo esse processo que a gente tá fazendo agora e elas só vão ter o processo de fazer a leitura, é isso? Isso aí. Certo? Tá? Você pode fazer isso, dar essas 3 permissões aí pra elas ficarem gerenciando tudo aqui pelo EasyTest. Tá legal? Eu vou clicar aqui no processar. Tá? Vamos ver se ele vai exibir a perguntinha pra gente. Ó, tá vendo? Tá dizendo aqui que tem registros no arquivo de leitura se eu quero limpar. Eu vou escolher para limpar, porque senão ele vai complementar os dados pra mim, tá? O Extrator vai abrindo. Enquanto isso, eu abri aqui... Oi. Por exemplo, se tiver as 2 unidades lendo ao mesmo... Perdão, tá? Te interromper, mas... Não, tudo bem. Se tiver 2 unidades lendo ao mesmo tempo, aquilo ali ele vai aparecer se as 2 unidades tentar ler. E uma vai apagar da outra, certo? Vai apagar. Vai subir... Ah, entendi, perfeito. Tá? Quando você tá, digamos assim, se vocês adquirirem uma outra licença de EasyTest, estiverem fazendo essa operação, vocês têm que estar atentos a isso, tá? Porque cada template usa uma tabela de um mesmo arquivo Access, tá? Então, se vocês estiverem corrigindo provas que utilizam o mesmo template, né, nas 2 unidades, você tem que sinalizar isso pro pessoal, falar assim, ó, não limpa a tabela aqui agora e não corrige, porque senão os dados de uma unidade vão para outra na hora da correção, tá? Ah, entendi. Se mexer nos dados, ele sobe uma em cima da outra. Exatamente. Perfeito. Tá bom? Ele vai misturar todo mundo. Ele vai saber diferenciar, obviamente, tá? Então, assim, se vocês não tiverem um problema de terem esses dados aparecendo para ambos as unidades, não precisa se preocupar com isso, porque ele vai fazer a correção, ele vai saber diferenciar todo mundo, mas se vocês não quiserem que isso esteja aparecendo, tem que se atentar nesse ponto, tá? Beleza. Aqui no Scan eu abri ele para vocês, mas a gente não vai utilizar o Scan, porque eu não tenho um scanner conectado aqui na minha máquina, tá legal? Mas eu abri para vocês poderem ver como é que é a interface, realmente bem clássico assim de software de digitalização, tá bom? E aí a gente tem 2 modos de captura. Tem a captura diretamente por um scanner ou a captura por pasta, tá? Onde você carrega as imagens que já estão digitalizadas no seu computador direto aqui na interface do Scan. E aí você se pergunta, para que eu vou precisar fazer isso se eu já tenho as imagens digitalizadas, né? O módulo Scan, além de estar fazendo digitalização, ele também auxilia na organização, tá? Ele é um digitalizador e organizador de... Né? Oi? É ao vivo, né? Você vai escaneando, ele vai aparecendo aqui se deu certo. É isso, né? Isso. Perfeito. E aí, se você capturar por pasta, você pode estar utilizando a parte de organizar documento, tá? Dentro do Scan, a gente tem 2 métricas de organização. É a pré-indexação e a pós-indexação, tá? A pré-indexação é quando você utiliza capa de lote, tá bom? A capa de lote, ela é uma folha em branco que vai ter um código de barras com o código de um lote, tá? E aí, digamos assim, você tem os seus lotes separados em envelopes. E aí, na hora que você for digitalizar, você pode pegar essa capa, colocar na frente do conteúdo de cada envelope, colocar tudo junto no scanner, que ele mesmo vai separar os lotes para você. Ele vai ler a capa, ele vai saber que ele está lendo um lote, então tudo que vier depois da capa até a próxima pertence ao mesmo lote, e ele armazena na mesma pasta, nomeando essa pasta com o conteúdo do código daquele lote, tá? E ele vai fazer essa organização para você automaticamente. Essa é a pré-indexação. Você também tem um recurso de pós-indexação, ou seja, você organizar o arquivo depois que você já digitalizou. E nesse recurso você não precisa da capa de lote, você só precisa ter um código na sua... nos seus formulários, tá? Então Perfeito. Vou pegar aqui... Ele separa pelo formulário. Isso, ele vai separar pelo formulário.
E o que ele vai fazer? Ele tem 2 modos de operação, tá? Você pode estar fazendo isso. Deixa eu pegar aqui um outro formulário. Ah, não, aqui sim mesmo. Cadê? Peraí. Aqui. Extrato. É esse. Aí, nesse formulário tem que ter essa separação. Isso. Ele não separa por exemplo, um aluno ele tá enturmado em uma sala. Ele tá em uma sala. Uhum. Se eu quiser que ele separe, ele organize por sala, mesmo corrigindo em ordem diferente, em salas misturadas, ele consegue separar depois só pelo aluno ou não? Ele tem que ter identificado a separação. Então, com relação a separar os dados após a correção, o EasyTest vai fazer isso, tá? Com relação a separar as imagens para ele organizar aqui no scan, você precisa trazer essa informação no formato de código de barras 1D ou 2D para estar fazendo essa organização. Beleza. Tá legal? Porque aqui ele vai trabalhar da seguinte forma. Eu tenho aqui um código de barras tradicional e o QR Code, tá? Os dois são a matrícula do meu aluno, tá bom? Então, para cada imagem aqui, o código é diferente. Se eu clicar nessa área aqui das miniaturas com o botão direito, vai aparecer a opção indexar via códigos de barras 1D ou 1D e 2D, tá? E aí eu tenho 2 modos de operação. Eu posso criar uma pasta sempre que ele encontrar um novo código, ele cria uma pasta, ou ele armazena todo mundo numa pasta única, apenas renomeando a imagem. Tá legal? Nesse meu caso aqui, como o conteúdo do meu código é a matrícula do meu aluno, ele vai criar uma pasta para cada aluno e colocar somente aquela única imagem ali, que não tem necessidade. Para mim, poderia ser todo mundo na pasta única, só a imagem sendo renomeada, tá? Uhum. E aí, quando você trabalha com lote, se você tem o código do lote impresso nas imagens, ele vai agrupar as que tem o mesmo código e vai deixar todo mundo ali organizado por lote, tá? Então, assim, se você trouxesse esse código da sala impressa no formulário, ele poderia agrupar dessa maneira. Perfeito. Tá legal? Eu vou clicar aqui no de pasta única, só para vocês verem como é que ele vai fazer. Ele vai colocar aqui nessa pasta IMG Scan, que eu já deixei ela configurada aqui, tá? Mas você pode estar alterando esse local a hora que você quiser. Indexação concluída. Eu venho aqui no IMG Scan e ele criou essa pastinha aqui, que é a Barcode Indexed, tá? Nessa pasta, agora eu tenho as minhas imagens, ó. O original aqui, como estava nomeado, tá vendo? Aquela nomenclatura clássica de scanner. E aqui agora com o conteúdo dos meus códigos de barras. Tá legal? Ele nomeou as imagens pra mim. Posso tirar uma dúvida? Pode. No caso, se eu optar por fazer por pasta, então assim, é da mesma forma que você está fazendo aí, eu separo os arquivos, as inputs scanners, né? Ao invés de eu fazer no scanner ao vivo, eu separar ele por pasta. Quanto tempo mais ou menos ele leva para ler cada imagem, assim, tipo, quantas imagens por segundo? Se eu não me engano, ele leva menos de 1 segundo para cada uma, tá? Perfeito. Que é mais rápido que o scan. Por que eu tô te perguntando? Como eu vou separar em 2 unidades, às vezes compensa a gente ler, deixar numa pasta e depois só passar por aí, pra nenhuma atrapalhar a outra, entendeu? Entendi. E aí não precisa ficar no processo de ler folha por folha no scan, que é mais demorado, creio eu, né? Uhum, aí vai mas aí... dar scanner, né? Não, então, mas aí como é que você pegaria essa imagem? Não, a questão não é agilizar o processo, mas é agilizar o processo dentro do software. Porque dentro do software a gente vai ter que limitar tempo para cada unidade. E aí pela pasta é mais rápido do que pelo scanner, né? Eu digo já com o arquivo pronto. Por exemplo, entendi. Tá. Você teria um período ali para digitalizar. Tá, entendi. Sim, é um pouco mais rápido, tá? Perfeito. E aí o que você vai fazer? Você teria que ter um código de barras ali no seu formulário com essa informação da unidade para você separar. Uhum. Tá legal? Eu não posso separar por pasta? Tipo, nessa pasta é essa unidade, essa pasta é daquela, ele corrige, separa 2 correções por pasta? Não, porque aqui você vai estar organizando as imagens só. Tá? Entendi. E aí você precisa, para que ele possa organizar por pasta, como ele só tem aqui a imagem para você precisa trazer o código do que você quer que ele organize. Se é para separar as unidades, então tem que vir o código impresso assim de cada unidade em cada um dos formulários para que ele possa separar. Aí ele vai criar automaticamente para você a pasta da unidade 1 e a pasta da unidade 2.
Ó, só pra gente ficar na mesma página, então. Ó, esse daí, essa aba aí, ela vai... Eu vou ter já os scanners prontos, só que é como se tivesse todo mundo num bolo só. E aí, essa ferramenta, ela vai separar de acordo com algum critério por pasta, é isso? É isso que ela faz? Isso, ela vai separar por um critério único, que é o código de barras. Ah, perfeito. Tá. Então aí só faz a separação. Isso, ele pode ser usado dessa maneira. Entendi. Perfeito. Tá bom? Que aí você não precisaria pedir para um digitalizar e depois outro digitalizar. Você poderia digitalizar todo mundo misturado, né? Para ele poder separar depois. Mas é aquilo. Quando você usa o EasyTest para corrigir, você pode corrigir todo mundo junto. Não tem necessidade de separar. Tá? Porque o EasyTest, ele tendo a unidade, tendo a matrícula do aluno, ele consegue trazer essa distinção automaticamente. Na hora que ele for puxar os dados para gerar os resultados, ele vai te dar ali a opção de você gerar somente para a unidade 1 ou somente para a unidade 2 ou gerar todo mundo junto. Tá legal? Ele consegue separar para você. Se você tiver a necessidade de separar as imagens só por conta desse detalhe, utilizando o EasyTest, você não precisa fazer isso. Aí no caso eu conseguiria, isso pensando ainda em unidade, eu consigo, por exemplo, fazer os scans todos, e aí eu tenho uma pastinha aqui da Riberane e eu vou ter uma pastinha lá da Lafayette, então vou ter duas pastas, elas já vão estar organizadas e separadas. Aí na hora de digitalizar ela, de pegar o arquivo final, né, dessa leitura, que vai ser no modelo, provavelmente que a gente modela, né, a gente passa o modelo para a ferramenta, eu consigo fazer essa separação por pasta. Então, por exemplo, ele vai modelar no arquivo final, primeiro a pasta da Riberânia, depois em outro momento eu faço da Lafayette. Aí não tem problema. Isso que você está me apresentando é um organizador. Não, então, é que você está misturando as coisas. Uhum. O que eu falei para você com relação a ele separar é durante a correção. Não é separar as imagens. Ele vai separar o dado no final na correção, utilizando a correção pelo EasyTest. Separar as imagens, aí você teria que fazer aqui com o scan. Mas não é corrigir, tá? E também não é você separar o dado final. Ah, perfeito. Entendi. Tá? O dado final, o EasyTest separa automaticamente para você. Agora, quando você não usa o EasyTest, você que vai ter que se preocupar em não misturar os dados, porque senão ele vai gravar tudo no mesmo arquivo. Entendi. Tá bom? Beleza, então. Vou fechar aqui. Tá? Eu abri aqui o Strator já. Aqui no Strator ele vai trazer para você algumas informações, como os templates que estão ativos, a pasta que ele está observando. Essa pasta pode ser alterada aqui em processamento, tá? Você também pode estar processando um único arquivo sem necessidade de olhar para a pasta. E ele também vai te dizer se você tiver com o modo de depuração dos campos OMR habilitado, tá? Isso daqui é legal você deixar ativo porque ele vai te trazer o percentual de preenchimento das marcas, né, que você estiver ali processando naquele momento. Uhum. Tá? Eu também já vou aproveitar para abrir aqui o Viewer, enquanto isso, e eu vou começar a colocar as imagens para o Strator processar. Então eu vou pegar essas imagens aqui que a gente organizou, e ao invés de eu mover elas diretamente para a pasta, né, a pasta que o Strator está observando, essa daqui, né, MG Scan. É outra pasta. Isso. Perfeito. Eu vou copiar e vou colá-las aqui fora. Por quê? Quando eu fizer isso e o Strator começar a consumir esses arquivos, ele vai começar a deletar, tá? Ah, da hora, legal. Ele vai deletar os arquivos e aí você não vai mais ter acesso a esses arquivos, tá bom? Eu vou ensinar para vocês, a gente tem um recurso aqui dentro do Capturol hoje em dia, que a gente consegue estar configurando para salvar essas imagens que foram consumidas pelo Strator, tá bom? A gente vai ver isso amanhã, mas a gente consegue configurar isso para você não perder essas imagens e ainda trazer mais um recurso organizacional agora pós-extração. Perfeito. Tá legal? Então ele vai começar aqui. Ué, ele pegou as imagens. Ele terminou ali, deu os 8. Ah, peraí. Ah, tá. Nossa, gênio. É porque essas imagens não são do template. Elas são do template personalizado. Peraí. Deixa eu. Caiu todo mundo como não reconhecido. Deixa eu limpar. É legal a gente ver isso também, né? Porque vai acontecer no primeiro momento. É bem comum. Eu esqueci que as imagens que a gente organizou foi do... Foi outra. Foi o template personalizado, o template de treinamento. Deixa eu pegar aqui.
Pronto, essas aqui são as certas. Copiar. Colar. Só de estar aberto lá, você jogar e ele já vai consumindo. Sim. Você jogar aqui dentro com ele fechado, não acontece nada. Agora, assim que você abrir, ele já começa a consumir. E você pode ir colocando as imagens aqui dentro que ele vai pegando. Ele vai processando e vai pegando. Entendeu? Tá, aí no caso foi em menos de 1 segundo, menos de 2 segundos ele fez 15 arquivos, né? Ele puxou 15 arquivos. Processamento é agora, tá vendo? Mas entendi. cada imagem leva em torno de menos de meio segundo, tá? Perfeito. Esse número ele varia muito. Ele é um número muito variável, né? Porque ele vai depender da qualidade da imagem. Então, uma imagem com uma qualidade baixa, ela leva mais tempo para ser processada. Vai depender também da quantidade de campos que estão sendo extraídos. Então, naturalmente, quanto mais campos, mais tempo para fazer a extração, tá? Então, essas coisinhas, elas afetam ali o tempo de processamento de cada imagem, mas o extrator ele é naturalmente rápido, tá? Perfeito. Ele já vai começar aqui a processar, então a gente tem 15 imagens, daquelas 15, 4 estão precisando de verificação e 6 já tiveram os dados enviados para o arquivo de saída. Então, para a gente iniciar as verificações, a gente chega aqui no processar, tá? Que ele vai fazer isso aqui para você. Ele vai te mostrar a imagem, sinalizar o campo, né, para você ver a posição que o campo tá. E aqui você já consegue ver quando, por exemplo, o campo não estiver caindo assim ou assim. Aí você já sabe que a imagem está fora de posição do que foi configurado lá no template, tá? Ele vai te trazer também o nome do campo, como você nomeou lá no template, e vai te dar o palpite dele. Nesse caso aqui, desse campo, ele só parou para verificação porque nesse template foi configurado que sempre que ele encontrasse uma marca de resposta com rasura, múltipla marcação ou marcação em branco, para que ele parasse aqui no viewer para o usuário verificar. Por estar mal preenchido, ele parou. Tá? Nesse caso aqui, ele parou porque... eu não chamaria de mal preenchido, tá? Porque, por exemplo, pra mim, o mal preenchido seria a pessoa não preencher direito a marca. Mas ele parou porque tem múltipla marcação. Tá. Agora que eu vi. Aí a múltipla marcação, ela é sinalizada pelo asterístico e a marcação em branco pelo underscore. Automaticamente ele já trouxe isso aqui, ele tá certo, tá? Esses dois caracteres podem ser alterados lá na configuração do template, a gente vai ver isso na quarta. Vou passar pro próximo, tá? Nessa mesma imagem tem mais um campo, agora é o campo aqui da questão 4, porque ele não tá marcado, tá bom? E aí quando ele finaliza os campos na imagem, ele vai te perguntar se você deseja exportar os dados, tá? Isso aqui é para você confirmar que você verificou e os dados vão ser enviados para o arquivo de saída. Só você dar sim e passar para a próxima. Isso aí é tudo configuração. Eu consigo configurar para ele não me apontar isso, para ele corrigir direto. Tá, pode mandar direto. Pode configurar isso sim, tá legal? E aí você não precisa estar utilizando o mouse, tá? Você pode ir dando Enter, tá bom? Da hora, legal. Que aí você já acelera aqui esse processo. Bom, feito isso, das minhas 15 imagens, 13 foram exportadas. Eu só preciso ficar de olho aqui no exporter, tá? O exporter é essa janelinha que vai abrir junto com o manager, tá bom? Os dois têm até o mesmo ícone. E você não precisa fazer nada aqui no exporter, você só precisa deixar ele aberto, tá? O exporter é ele que vai fazer esse processo de pegar o dado que foi extraído e escrever no arquivo, tá? E se ele estiver fechado, ele não consegue fazer isso. Logo, as suas imagens não serão exportadas se o exporter estiver fechado. Entendi. A maioria das vezes que o cliente entra em contato com a gente falando que as imagens não estão sendo exportadas é porque ele fechou o exporter sem querer e nem ele viu. E aí o que a gente faz? Não precisa ficar preocupado. Você fecha todo o Capture All, todos os módulos, incluindo o Manager, e aí você abre o Manager de novo e espera. Porque aí o que vai acontecer? Aquelas imagens que não foram exportadas, elas estão sinalizadas dentro do Capture All que tem imagem para exportar. E aí o exporter ele vai iniciar essa exportação. Se ele não fizer essa exportação, aí sim você precisa refazer o processo, tá? Beleza. Mas aqui, tá vendo? Já atualizou, ó, total de imagens 15, exportadas 15. Com isso eu posso fechar isso aqui. Vou fechar o extrato. O exporter eu vou deixar minimizadinho aqui e vou voltar para o Easy Test. E aí agora eu vou clicar aqui no botão corrigir. Aqui dentro do Easy Test ele vai te fazer essa perguntinha se você quer importar as imagens dos cartões, tá?
significa que ele vai pegar as imagens que originaram esses dados e vai converter elas, passar para ficar armazenada dentro da tabela do EasyTest, tá bom? Que aí ele vai resgatar essas imagens durante ali a geração dos relatórios, nos relatórios que exibem a imagem do cartão do aluno, tá? E aí a única coisa é que, quando você opta por importar as imagens, ele demora um pouquinho mais para corrigir, justamente porque ele está convertendo a imagem para dado e gravando no banco, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês quando você não importa, para vocês verem como é que é rápido. Tá vendo? Ele vai rapidinho. Sim. E aí agora eu vou fazer importando, só para vocês verem a diferença de tempo, tá? E essa é a diferençazinha de tempo, é uma diferença considerável, tá? E aí, se vocês forem optar por importar, vocês já ficarem cientes que vai ter esse delayzinho. Sim. Por último, a gente já vem aqui e corrige, tá? Essa janelinha aqui de correção é a mesma que abre aqui nesse botão. Por esse botão aqui do corrigir, ele já vai abrir automaticamente aqui pra você. E aí ele vai te dar isso aqui que tem resposta sem indicação de gabarito. Ou seja, tem cartão que não tem sinalizado o gabarito ou um gabarito que esteja cadastrado nesse teste, né? Às vezes tem um gabarito sinalizado lá, mas o gabarito não existe aqui no teste, no cadastro. Como é o caso aqui, tá vendo? O gabarito que está apontado aqui é o gabarito manual, mas esse gabarito não existe aqui nos códigos. Então vou utilizar esse daqui, vou dar aplicar e ele vai fazer a correção aqui para mim. Testes corrigidos, eu já posso gerar relatório. Deixa eu vir aqui e pegar o nosso teste. Tá? E assim vai ficar os nossos relatórios, tá legal? Então eu vou ter nesse relatório aqui, esse primeiro que eu gerei para vocês, é um relatório geral, tá? Ele vai te dar as informações como a quantidade de acertos e erros, também seu percentual, além da nota, tá? Ele também vai te dar essa sinalização aqui de cor para você poder ver o desempenho do aluno, né? Então, vermelho é baixo, amarelo é médio, verde é bom e azul é excelente, tá? Além desse relatório, você tem todos esses relatórios aqui, tá? Então, relatório separar as notas por disciplina, relatório para trazer as respostas, né? Relatório de desempenho, que ele compara as turmas. Tem um relatório de notas por teste, que ele gera como se fosse um boletim, onde você agrupa vários testes que os alunos fizeram e ele vai gerar a nota de todo mundo ali num único relatório, tá? O relatório individual com o cartão, que é ele que vai trazer para você a imagem do cartão, tá? Então, tá vendo? Ele vai trazer aqui a imagem do cartão para você, que aí o aluno vai poder comparar as respostas que estão aqui no relatório com o que está aqui na imagem, tá? Então, e é claro, o relatório de avaliação de prova, tá? Que ele é vendido separadamente, tá legal? Esse relatório, ele vai avaliar a qualidade das suas questões com base no desempenho dos alunos, tá bom? Eu não vou gerar ele aqui agora para vocês porque ele demora para gerar, então eu vou pegar ele aqui que eu já tenho pronto na minha área de trabalho. Aqui, análise de prova, tá bom? Ele faz essa avaliação das questões utilizando duas métricas, né? A AGI, que é a análise gráfica do item, e a CCI, que é a curva característica do item. A AGI, ela é aplicada em cima da correção clássica, que é a TCT, tá? A teoria clássica do teste. Enquanto a CCI utiliza os parâmetros da TRI para traçar uma curva, tá bom? E aí ele vai te dar para cada questão, né? Cada questão vai ganhar uma folha individual, tá? Então a quantidade de folhas no seu relatório é a quantidade de questões, que ele vai trazer aqui para você alguns dados estatísticos. Vai te trazer a classificação do item de acordo com os parâmetros da TRI, se o seu teste foi corrigido utilizando a TRI, tá? E também vai te trazer a classificação do item, destacando aqui pelo índice de discriminação, que é tanto pela TCT quanto pela própria TRI, tá? E aí o que acontece? O principal objetivo desse relatório é analisar esse índice, tá? Porque a questão, para ela ser uma questão que está avaliando os alunos, ela precisa ser capaz de discriminar os alunos do baixo desempenho dos alunos que têm um desempenho alto, tá?
Então, por isso que ele foca principalmente nesse item. E aí o que vai acontecer? Se a questão ela for uma questão ruim, ele vai dar essa mensagem aqui: item deficiente que deve ser rejeitado, tá? Aqui na análise gráfica do item, né? Esse gráfico aqui é a AGI. Cada uma dessas linhas simboliza uma opção de resposta. E elas estão todas embaralhadas. Vocês, olhando para o gráfico, não sabem dizer qual dessas respostas aqui é a certa, tá? O que significa que os alunos que acertaram a menor parte, né, das questões da prova e os alunos que acertaram a maior parte não souberam responder essa questão corretamente. Tá legal? E essa questão ela está particularmente tão ruim que nem foi possível gerar uma curva para ela. Entendi. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Vamos ver aqui na questão 2. A questão 2, o item tá bom, mas está sujeito a aprimoramento. Por quê? A gente já consegue ver que tem uma linha se destacando aqui, que é a vermelha, tá? Que é o item D, que é a resposta da prova. Só que ainda assim, os alunos que acertaram a maior parte das questões, eles ainda não conseguiram concordar, em maioria, que essa era a resposta. Tá? Então ficou um tanto dividido aqui ainda, mas já foi possível gerar uma curva, apesar dela não estar perfeita. Tá legal? Deixa eu pegar aqui uma questão boa. Ó, essa daqui é uma questão boa. Tá? Então aqui você consegue ver claramente qual é a resposta correta. Os alunos que acertaram a maior parte das questões da prova concordaram com essa resposta. Teve um ou outro que marcou a opção D. Tá? Então aqui você já consegue identificar um distrator. Tá legal? E aí você tem a curva que ela tá perfeitinha. Tá? Então essa curva, se você traçar esses pontos aqui no gráfico, você consegue obter essa curva aqui. Tá? E a curva da CCI ela tem que ter essa aparência. Isso significa que a questão ela é uma questão boa. Tá? E tem aqui embaixo, ele vai dizer que é o item bom. Alguma dúvida aqui, pessoal? No momento, não. Então, a gente vai estar finalizando o nosso treinamento por aqui, tá? Eu vou pedir para vocês me mandarem o nome completo e o e-mail de todo mundo que assistiu essa primeira parte do treinamento. E aí a gente vai estar retornando aí na quarta-feira para fazer a segunda parte, tá? Beleza. Vocês podem me mandar o nome completo e o e-mail aí no chat. Ok. São só vocês três que assistiram até o final, né? Então é isso, pessoal. Com isso a gente conclui o treinamento de hoje, tá? E a gente retorna na quarta-feira. Eu aconselho que vocês pratiquem, né, o que interessou desse treinamento. Ah, tem mais gente. Nossa, achei que tivesse acabado. Eu aconselho que vocês pratiquem o que vocês ficarem interessados, né, que vocês vão estar aí utilizando desse treinamento, tá, que foi dado hoje do software. E que vocês me tragam dúvidas no próximo dia, que aí a gente vai estar finalizando tudo isso aí, esclarecendo tudo que surgir, para que vocês possam estar aí utilizando o software sem nenhum problema, tá bom? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Normalmente não, vocês têm nenhum? Tá tudo ótimo por enquanto. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui até quarta-feira. Quarta-feira, no mesmo horário? Pode ser no mesmo horário, mas aí você confirma isso com a Denilce, tá? Porque é ela que gerencia isso. Ah, beleza, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Tá certo, então. Muito obrigada. Obrigado a você. Uma boa tarde pra vocês. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.